Olá pessoal, está começando mais um Fornada, o podcast oficial da Forno Santo, para você que quer saber tudo sobre o mundo das pizzarias e restaurantes. Hoje nós estamos aqui no friozinho do sul, acompanha a gente aí no @Forno Santo no Instagram. Hoje eu estou aqui em São Francisco de Paula, no Parador Rampel, falando com ele, o grande Marcos Live. Meu amigo, obrigado. Eu sei obrigado que dentre a dezena de negócios que você cuida, não é fácil arrumar um tempinho na agenda aí, mas muito obrigado. Na verdade, essa dezena de negócios é modo de falar, né? Eu acho que o que me movimenta é estar na estrada. É o que você gosta também. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem monotonia, né? Nunca, uma rotina... nem um dia. Minhas equipes agradecem, inclusive. Senão, ficou muito tempo num lugar. Ele já disse assim, você não quer viajar, não? Não tem nenhum lugarzinho para ir. Marcos, como que você caiu nesse mundo da gastronomia? Como que a coisa aconteceu? A gente fala que o bichinho picou, né? Como que veio isso? Hoje na gastronomia todo mundo fala que tem um tio, um avô, uma avó, um parente, né? Eu sou filho de colonos. Certo. Naturais aqui de São Pedro de Paula, descendentes de italianos. Meu bisavô tinha um moinho de moer arroz, milho, trigo. Legal. Meu avô tinha aquelas bodegas, aqueles armazéns secos e molhados onde meu pai cresce. E eu acompanho desde os 3, 4 anos no colo do meu avô essa vida no armazém. Mas é uma família muito simples, muito pobre, colono. Aos 10 anos, minha mãe, eu e o pai, a gente abre um trailer de lanche em São Chico. Aqui é uma linguagem muito regional. O X é uma hamburgueria, um lugar, uma lanchonete, alguma coisa Não assim. faça isso. Não X pode. X é uma instituição. É uma instituição. Desculpe, o pessoal. X é uma instituição. E é X e S. X e S. Não quer dizer que vaquejo. Então, Exatamente. Mas isso 40 anos antes. Isso em 1982. Eu começo aos 10 anos de idade a fazer isso. Então eu digo que hoje eu tenho 50 anos de idade, 40 anos de gastronomia, 30 anos de São Paulo. Que sensacional. Né? E uma volta para casa. Então, eu começo ali. Então, dos 10 aos 17, eu vivo o mundo do X. E o mundo da cultura, do folclore e da dança gaúcha. Então, eu fazia X e dançava no CTG. Eu era o cara mais feliz do mundo. Eu estava no Centro de Tradições Gaúchas, né? Com 17 anos, meu pai... O que um casal de colonos quer? Que os filhos estudem. Então, tinha aquela pressão do que fazer, né? Minha irmã, que é gêmeas minha, foi fazer direito. E eu fui fazer tudo errado. Eu caí, foi pro esquerdo, eu caí de paraquedas na hotelaria. Eu tinha o que chamam de hoje crush, né? Ou uma date. E ela dizendo, eu quero fazer hotelaria, e eu nem sabia o que era hotelaria. Mas eu também quero. Eu nem imaginava o que era hotelaria. Ela terminou não fazendo e eu fui fazer. Eu entrei na escola de hotelaria, que, coincidências da vida, a melhor escola de hotelaria na década de 90, nos início dos anos 90, era Castelli, que é Geraldo Castelli, que é o grande nome da hospitalidade e da hotelaria no Brasil. E ela é em Canela. Então, todos os dias eu saía de São Chico e ia a Canela estudar, 8 horas por dia. E ali há uma virada de chave. Primeiro com a hotelaria, com a hospitalidade. A gastronomia foi o quê? Talvez um processo natural, porque eu já vinha nisso, mas... eu inventava um X, eu mudava, complicava a vida da minha mãe? Sim, mas não era uma coisa, talvez de intuição, mas não de predestinado aquilo. Na hotelaria, você divide o teu TCC em 3 etapas. A primeira, alimentos e bebidas, a segunda, hospedagem e a terceira, gestão. E junta tudo isso, o que é incrível. Sem dúvida. E você apresenta ele ao longo do curso. Quando eu vou apresentar a parte de gastronomia, que era a primeira, todos os meus colegas estavam fazendo restaurantes italianos, franceses, espanhóis, no alto da montanha, na estação de esqui, na beira de um lago. E eu olhava para tudo aquilo e dizia assim,
Eu não sei o que é isso. Isso não é meu mundo. Sim. Eu conheci o quê? Galeteria uma outra vez na vida e a churrascaria, que era o espeto corrido. Sim. E aquilo foi gerando eu fui entrando em pânico, porque não era uma zona de conforto. Eu não tinha... Não vou conseguir. Não conseguiria. Aí eu pedi ao reitor se eu podia fazer o projeto sozinho, já que eu estava em São Chico e ia todos os dias. Quando eu vou fazer isso, o que acontece? Eu entro e faço um projeto chamado Boia Campeira, que é a cozinha das estâncias, das fazendas dessa região dos Campos de Cima da Serra. E eu dou muita sorte, um amigo faz o cardápio em couro, uma amiga desenha o layout, eu tenho as roupas do CTG que viram o uniforme dos garçons, e tinha um jantar chamado Recoluta da Boia Campeira, um outro amigo meu pega aquelas câmeras com aqueles VHS, e sai filmando, só que o evento era no sábado, eu pego parte dessas comidas e eu apresentava na segunda de manhã. Então, eu consegui muito bem. Conseguiu encaixar todas as coisas. E eu tirei nota máxima no projeto. Olha. Quando eu tirei nota máxima no projeto, naquela época eu me achei o máximo, né? Mas hoje eu tenho plena certeza que em 1990, aqueles professores não sabiam o que era cozinha local de território. Eles conheciam restaurantes de cozinha internacional. E era tudo que eu não fiz. E os meus colegas, incrivelmente, erravam lá o descritivo de Piselli, que é ervilha em italiano. Eles erravam, estava fazendo um coq au vin, eles erravam a receita ou um detalhe na escrita do francês. E é onde os professores dominavam. Dominavam. E eu estava numa região onde eles não dominavam nada. Se você falasse vai mais tal ingrediente, menos tal, eles não sabiam. E eles provaram e acharam o máximo. Então, louco dizer isso, né? Porque 30 anos depois eu volto para casa como uma das referências da cozinha do Sul, da cozinha ancestral e do fogo, né? Então, se tu juntar essa composição, com base nesse estágio, que aí eu ganho o estágio. Imagina que a gastronomia de hoje, de 23, ela era completamente diferente em 90. Ninguém queria ser cozinheiro, ninguém queria ir para alimentos e bebidas. Que coisa. Era um mal necessário para os hotéis, alimentos e bebidas. Precisar, e aí, né? ninguém botava o nome na doma. Então eu vou trabalhar no Grupo Accor, fazer o estágio e fico na Accor. Aí começa a minha segunda faculdade, porque eu fiz todas as áreas de alimentos e bebidas. Eu fui o estoquista, eu fui o comprador, eu fui o cara de custos, eu lavei panela, eu cozinhei, eu servi, eu fiz os coquetéis, eu fui o maître, eu fui para eventos em 3 anos. Eu entendi o processo inteiro. Que sensacional, que escola. Né? Uma baita escola. E quando essa escola se completa, eu viro trainee do grupo e eles me mandam para a Europa. Aí você vai aprender mais um pouquinho. E eu fui para a Europa com a missão de entender o que era produto. As marcas hoteleiras dele, os 5 estrelas, 1 estrela, eles se diferenciam. E eu fui trabalhar isso. Cada produto em alimentos e bebidas. Volto ao Brasil. E tem uma cena muito engraçada. Eu volto ao Brasil me achando o cara, né? E aí eu vou fazer um almoço para os diretores da Accor num novo hotel, um 4 estrelas. E já ia abrir um 5 estrelas do lado. E eu disse assim, eu vou vender meu peixe, eu vou para os 5 estrelas. Vou fazer os 5 estrelas. E eu tinha os materiais dos 5 estrelas guardados no hotel. E eu usei esse material para fazer o almoço e apresentei os pratos com aquilo que eu tinha visto na Europa. Tchê, os pratos chegavam, a diretoria olhava e dizia... Você percebia a surpresa? Terminou o almoço, eles foram embora e disse assim, ganhei. Ganhei, né? Ganhei. Do alto dos meus 22 para 23 anos, eu tava me achando o cara. Aí, dia seguinte, o diretor me liga. Marcos, queria falar com você. Sim. E eu pronto para o elogio, ele disse assim... Pronto para receber a promoção. Nunca mais faça isso. Nunca mais faça o que você fez ontem. Se você tiver num estrela, cozinhe como um estrela. Se você tiver num 5, cozinhe como um 5. Se você está num 4, cozinhe como um 4 estrelas. Você foi para aprender sobre produto. Então, aplique o que você aprendeu. Aquilo foi um soco na boca do estômago. Um balde de água fria que eu demorei a digerir. Mas que hoje faz muita diferença em tudo que a gente construiu. Na sequência, eu fui contratado por um headhunter e fiquei 20 anos operando casas de show em São Paulo.
Casas de show. De show. Eu operei o Grupo Tom Brasil e depois o Grupo Via Funchal. E eu me especializei em banquete de grande volume. 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 foi a minha escola. Então, eu me tornei um cara que num banquete de 4.000 pessoas, 5 tempos de serviço, 20.000 pratos, era meu dia a dia. Nossa, que loucura. Então, eu fui e fiz o caminho inverso, porque quando um cliente escolhe uma casa de show, a primeira decisão é o palco e o número de lugares, depois o cardápio. E eu trabalhei muito na construção customizada. Era um lançamento de produto, eu cozinhava em cima do lançamento de produto. Uma empresa queria mostrar a força dela no mundo, ela queria dar a volta ao mundo, eu dava a volta ao mundo no cardápio. E aí você ia do céu ao inferno. Tu atendia a Fórmula 1 incrível, mas no dia seguinte você tinha que fazer operador de telemarketing com sanduíche embrulhado, e a vida ia. Sim. Isso deu muito certo. No meio disso eu começo a empreender nas minhas coisas. Aí veio primeiro um boteco no Brooklyn. Desse boteco surge a oportunidade de fazer o Veríssimo. Do Veríssimo, as coisas estão começando a andar. Eu fico incomodado eu estou incomodado com o meu conhecimento. Eu achava que eu estava batendo na trave. Eu volto a estudar. Eu faço o cozinheiro-chefe internacional no Senac, que foi mais uma virada de chave. Não é que você não sabia nada. Muitas vezes você tem que reafirmar o que você sabe ou relembrar coisas que você revisitar. Né? Isso foi incrível. Foi em 2010. Na sequência, eu começo a ir para muitos eventos e fico incomodado porque ninguém fala da Cozinha do Sul. Só fala de Minas, Norte e não fala do Sul. Aí surge o Quintana, que cozinha Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi a minha grande virada de voltar para casa. Né? Com isso, o chefe Alex Atala me convida para ir para o mercado de Pinheiros, na revitalização do mercado. Então eu chego com o Bioma Pampa, sendo curador. Legal. Recebendo muita informação do Sul. Estou dentro do mercado de Pinheiros, surge a oportunidade de box. E eu tenho a concessão de alguns boxes e eu não sabia o que fazer. Entendi. Nisso, um dia, eu tinha conhecido o Gil Guimarães em Brasília, na Baco, e eu fiquei impressionado com aquela pizza. Eu nunca comi uma pizza tão incrível. E o Gil veio a São Paulo para um evento, ele disse assim, pô, Marcos, onde eu vou comer? Eu disse, cara, vai no mercado comer no Tchetcho. Ele vai e o Tchetcho disse que eu tenho um box do lado, ele me liga e diz assim, vamos fazer uma pizzaria napolitana? Que sensacional. Sabe assim? E eu disse, vamos. Mas Como falar não pro Gil? E mais do que isso, eu disse, vamos, mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso conhecer esse mundo. Ok. E aí o cozinheiro vai conhecer o mundo do pizzaiolo e os dois vão para onde? Para a Itália. Vão para Nápoles. E aí você tem uma imersão no mundo da pizza. E a gente traz para esse mundo, a gente trouxe o melhor dos fritos napolitanos, o melhor da pizza frita, né? E depois da pizza assada. Porque a gente faz o ripieno, né? E a portafoglio. O ripieno, a pizza frita, a portafoglio, a pizza assada que sai comendo na rua dobrada. E a gente consegue colocar os três dentro de uma área pequena no mercado de Pinheiros. E aí tem uma coisa que chama inovação. Inovação não é, às vezes, fazer algo inusitado. É olhar algo que é feito e revisitar. E a gente abriu uma pizzaria que abria 11 da manhã e fechava às 5 da tarde em São Paulo, no mercado público. Fechava às 5. E todo jornalista dizia a mesma coisa. Nossa, vocês abriram uma pizzaria no almoço? Eu disse assim, ah é? E? Não, mas em Nápoles é normal, mas em São Paulo... Aí eu virei e disse assim, vem cá. Toda padaria de português tem uma vitrine. Toda vitrine tem o quê? Uma pizza para vender em pedaço. Sim. E aí eu perguntei, tu já viu um português perder dinheiro? E ele vende isso 24 horas. Então, existe uma demanda. Só que tinha um olhar para a noite. Exato. E não um olhar que podia ser um movimento novo. E a gente abriu, a Nápoles foi um espetáculo, com os prêmios de bom e barato, de melhor pizza,
um trabalho incrível que eu e o Gil, a gente construiu, como o mercado não permitia forno a lenha, a gente trouxe um valoriane, da Itália, custou uma fortuna a gás, imagino. que era certificado. Sim. E começamos a operação. Mas desde o momento zero, eu trabalhei dentro da prefeitura para pedir autorização para o forno a lenha. Queria um forno a lenha. É. Aí a gente abre uma outra operação, que é o Brick, que é a pizza, que é a padaria, que tem a pizza, e já tem um forno de vocês, da Forno Santo. A gente abre o distrito, que tem 2 fornos. A gente abre outro Brick, que tem mais um forno. E 3 anos depois eu consigo trocar o Valoriane por um Forno Santo no mercado de Pinheiros. E o mundo da pizza, ele é incrível, mas ele está muito conectado com o que eu faço. Porque eu não digo que o cara diz, você é assador, você é churrasqueiro, você é o cara da proteína. Não, eu sou homem do fogo. Era aí que eu ia chegar, que eu queria chegar. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sou o homem do fogo. Do fogo. Tudo que você faz, de alguma forma, o ponto talvez de conexão, o ponto comum seja esse? Seja esse. Então, quando você abre essas operações em São Paulo, quando você volta para casa, em 2017, com o Parador Rampel, que é o meio de hospedagem mais antigo da Serra Gaúcha, é 1899, são 124 anos de história, que a gente começa a fazer o A Ferro e Fogo. A ferro e fogo. Porque eu tenho um projeto de vida que ele é monoproduto. Fogo. Fogo, é isso. Mas que esse fogo deriva para possibilidades infinitas. Então, quando o fogo é esse meio, porque quando a gente fala de pizza, ela é monoproduto. Sim. Ela é pizza. Quando você fala de hambúrguer, ele é monoproduto. Mas quando eu estou falando de pizza, especificamente, muitas vezes a gente quer inovar. Agora nós estamos fazendo uma pizza para o Dia das Mães, que todo mundo queria uma inovação, nós estamos trazendo uma pizza marguerita. Só que o design é um buquê de flores. Olha, entre o tomate e a fiore. Então eu te pergunto, a inovação, eu tenho a pizza que é talvez a pizza mais vendida no mundo, que é a marguerita. Por que eu tenho que reinventar a roda? Exato. Eu posso pegar esses mesmos ingredientes trabalhar e usar arte, diferente. usar design e ter aquele resultado. Claro que uma das coisas muito incríveis é que eu tinha no Gil um grande pizzaiolo e eu um cozinheiro. O olhar diferente pode trazer coisas diferentes. Não quer dizer novas, mas diferentes. Diferentes. Então, você pega no Dia dos Namorados uma pizza marguerita, deixa em formato de coração e está resolvido. Não precisa inventar sabe? O que é inovação, muitas vezes? E aí o fogo me conduziu. Eu aprendi demais com a Forno Santo sobre temperatura, sobre equilíbrio, sobre manutenção disso. Aí a gente abriu agora, em 2023, aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, o Vista, que é a nossa nova operação, que é o meu primeiro restaurante de vanguarda. Olha aí. Que é de experiência pura. E sabe qual é o elemento? Chuta. 3 chances. Vai. Fogo. Fogo. O que alimenta o fogo? Nós temos combustível, lenha, carvão. Mas o que você precisa? Oxigênio. Ar. Precisa de ar. Então, o Vista é ar. Olha aí. E no Vista eu não estou levando parrilla, churrasqueira, nada disso. Eu só estou levando fornos. Que legal. Então, é uma cozinha que tem o ar. E eu tenho um forno santo lá, napolitano, aquele menor, que é fantástico. E com ele eu estou fazendo os preparos onde eu uso o ar. Olha isso. Os invólucros, os assados, numa paisagem absurda, porque é a capital do balão, que é o elemento. Ar quente. Então você tem que trabalhar isso. Porque
porque eu não abandonei o fogo, pelo contrário. Não, exato. Você está trazendo mais um elemento. Na verdade, você está trazendo um dos elementos que é a base do fogo. Do fogo. Né? Você ainda está nesse mesmo que universo. é o entendimento. Quando você está usando um forno, né? Caramba, por que você tem que deixar já uma madeira aqui no apoio, ela aquecendo? Por que essa madeira vai entrar no vergalhão de ferro desse lado e não do lado de lá? Para que você não perca calor, para que você ganhe. Exato. Parece uma bobagem. Mas faz total diferença. Na pizza, eu fui aprender com o mestre, com o André Guidon, né? Que para ele o maceiro e o forneiro são os grandes... São as duas pontas, né? São os dois grandes responsáveis pelo produto final, né? Cara, e o forno é incrível, né? Porque dentro do forno, agora no projeto do Vista e essa cozinha dos pratos saindo do forno, cara, o calor trabalha diferente em cada ponta. Eu uso a técnica de subir a pizza napolitana, eu estou usando para gratinar. Que legal. Então você tem o ar impulsionando. Impulsionando. Ainda tem o meu sonho de consumo, que é aquele forno de vocês, que é metade grelha, metade forno. Né? O artesiano. O artesiano, que para mim é genial. Em algum momento eu quero ter um forno de calor residual, como as nossas vós faziam as fornadas de pão. Sim, como é que é o nome? Tem um famoso... Alan Scott. Alan Scott, famoso estilo de forno. Estilo de forno. Para mim, são essas coisas que, por exemplo, o Vista é uma cozinha que vai ter fornos do mundo. Que legal. Sabe? Eu vou desafiar o Wagner e o Márcio. Eu quero fazer um forno indiano, sabe? Quero fazer um forno turco. Olha, eu quero fazer os indianos, quero derrubar o pão, claro. Eu quero fazer um forno turco, porque os fornos turcos você assa cordeiros dentro dele, porcos dentro, todos de pé. Enorme, né? Cara... Bom, entra um cordeiro inteiro, né? Ele pode entrar inteiro, então, e a gente está falando de fornos. De fornos. E a gente está falando, quando a gente fala de fornos, eu sempre uso isso. Eu tenho uma aula de cozinha ancestral que eu chamo de invólucros. Além de tudo isso, você dá aula? Na verdade... Você dá consultoria? Eu faço mentorias de projetos, construção de cardápios de alguns grupos. Ou você faz... eu não gosto muito de fazer curadoria, sabe? Tá. Né? Porque eu digo que curador ele cura. Não sei o que a gente cura. A gente não está curando nada. Né? Eu gosto de trabalhar muito mais na cuidadoria. A manutenção das coisas. Manutenção das coisas. E aí, cada projeto tem que ser único. Isso é uma... Sim. É eu que tenho que me reinventar, né? É eu que tenho que trazer o novo, né? Porque você tem... qual que é o caminho normal? Abrir um negócio, está dando certo? Eu vou abrir o segundo do mesmo negócio. Eu vou virar uma franquia ou eu vou abrir várias casas. Talvez eu estou errado. Mas tu olha... Pela quantidade de prêmios, reconhecimentos, é difícil dizer que você está... Não, mas assim, quando você olha... O André é um monstro na pizza napolitana. Quando você olha o Gil, ele tem uma construção. Quando a gente fala do Pet, né? O Peterson tem isso. Ele se especializou dentro daquilo. Cara, eu tenho um respeito absurdo. Quando a gente pega os meninos da Tchau aqui no Sul... Sim, vamos lá, inclusive. E aí o Gabi e o João, né? João. Cara, eles fizeram... E aí eles caminham dentro da tratoria da Itália. Não! Por que eu não fui ser normal, né? Então, eu tenho um Veríssimo fazendo Espanha, um Quintana fazendo Sua, eu tenho um Brick, que é uma padoca com uma pegada italiana, aí eu vou e tenho a Nápoles, aí eu tenho o FF Burger. Que vem do ferro e fogo. Aí tu vem para São Chico, aí você tem o Rampel, aí você tem o Ferro e Fogo, aí tu vê... eu ainda faço Floresta Negra, que é o alemão do Rampel. Eu faço Gringo, que aqui no Rio Grande do Sul, o italiano da região de Caxias, Bento, ele é chamado de Gringo. Ele é o Gringo. Então agora a gente está lançando o Gringo, que é a cozinha de dois mundos de um mesmo povo. Olha isso. Porque a grande questão
Não, é É genial. por que a gente tem que estar preso ao nosso passado? Porque quando você é imigrante, você chega num lugar e traz junto o quê? A memória afetiva. A memória afetiva. E a maneira que você cozinhava. Quando você chega nesse outro lugar, a matéria-prima é outra, o ingrediente é outro. Mas você usa a tua memória afetiva para cozinhar com aquilo. Você se adapta, né? Sim, mas 200 anos depois, tudo mudou. Você tem uma outra oferta. Então, por que eu tenho que estar preso lá atrás? Por que eu não posso estar fazendo o que Berlim faz hoje, o que Hamburgo faz hoje, o que a Itália faz hoje? Se a nossa colonização veio do Vêneto, vamos trazer o Vêneto de hoje e vamos fazer... Então, eu digo que é o melhor dos dois mundos em tudo. Então, e isso tem muito a ver, quando a gente fala da pizza, a pizza ela é atemporal. Porque a pizza muda a geração e ele continua comendo pizza. Sim. Quando você tem 20 anos de idade, porque foi para mim a minha grande indignação sobre a pizza napolitana. Porque a pizza napolitana, além de ser patrimônio da Unesco, cara, tem tradição, tem geração para geração. E não pode alguém estar dizendo que está fazendo pizza napolitana só porque o estilo de comer é descolado de comer com a mão. Tem muito mais Cara, atrás disso, tem né? comer com a mão a pizza napolitana mostra comportamento e atitude. E não uma maneira informal de ser. Mas tudo bem, vamos pensar pelo outro lado. Mas tem a ver também com como ela surgiu, como né? ela Você surgiu, na sim. rua, andando, tudo bem, indo mas pro olha trabalho. que incrível. Séculos depois, nós estamos fazendo gerações aprenderem isso. Porque se perdeu no meio do introduzir. caminho. Mas só que, qual a vantagem das gerações de hoje? Nós estamos ensinando a comer a pizza da forma correta e a mais incrível possível. Então, a pizza tem um fator de ser atemporal porque ela não envelhece. Tem pratos que envelhecem. Ele, no jovem, ele é a atitude de comer com a mão. Sim. Na meia-idade, reunir a família. Na melhor idade, brindar com vinho. É verdade. Ela é atemporal. Sem dúvida. É sensacional. Ela é democrática, ela é inclusiva, ela não é exclusiva, porque ela é democrática. Sim. Eu não consigo comer pizza de garfo e faca. Eu já estou uns 50 a mais. Eu quero, sabe? Quero pegar. Quero pegar, eu quero sentir o sentir, calor, né? eu quero cheirar. E eu acho que isso é incrível, né? A gente... E com o trabalho do Wagner, o trabalho do Márcio, a gente entra numa coisa que o René, que é um dos grandes mestres de padaria, que está lá em Vitmarsum, fala, né? Que são os mestres. Né? Que são os mestres que se dedicam a fazer aquilo a vida toda bem feito. Né? Que são os artífices. Sim, sim. Esse é o Marcião. É um artífice. Isso, num sem mundo dúvida. moderno, parece errado, mas na cultura de alguns povos na China, você não é chefe de cozinha. Às vezes você é o grã-mestre em pato de Pequim, que a gente pode fazer num forno santo. Márcio, ó, tá ferrado. Tá vendo, né? Você é grã-mestre naquele macarrão, que você abre com a mão. Então, a gente vive um mundo onde o novo é importante, não sei o quê, a última novidade. Mas a gente precisa dos mestres artífices. A gente precisa... Olha que louco, nós estamos voltando para casa. Mas é o que eu ia dizer, a todo momento, né, em cima da tua fala, a gente consegue pegar coisas do tipo, eu tô indo de encontro com o meu público atual, com o meu público moderno, trazendo coisas que não são, nem sempre é o atual, é o moderno. Eu tô fazendo um elástico, né? Sim. Eu vou e volto, vou e volto. Mas só que tem, claro, talvez algumas mudanças significativas estão na forma. Eu assisti um vídeo semana passada de um artista americano em 1974 dançando. E o Michael Jackson no Thriller dançando. Em 74 esse artista fazia todos os passos que o Michael Jackson estava fazendo no Thriller. Só que lá em 74, e mostrava os dois assim divididos na tela, é que não tinha
Quantas televisões o mundo tinha em Exato. 74? Hoje isso está onde? A difusão da informação. Cara, isso hoje está no teu telefone em tempo real. Sem dúvida. Então, talvez a mudança é que esse conhecimento todo, que não chegou a essas gerações, ele possa estar novamente disponível. Mário Quintana fala que o passado não encontra o seu lugar, ele está sempre presente. A moda faz isso sempre. É cíclica, né? A moda é cíclica. E por que na gastronomia a gente tem que buscar o novo o tempo todo? Se a gente não dá a oportunidade daquele menino ou aquela menina provar uma comida que fez diferença para nós. Você manda ela procurar o novo e você não dá a base do que ela tem que conhecer para inovar, Sim, né? Eu brinco. Só que talvez aquilo não tem que ser da mesma forma que era 30 anos atrás. Sim. Né? Baião de Dois é um clássico do Nordeste, é maravilhoso. A gente ganhou um concurso de comida de boteco fazendo cone de baião no varal. A gente pegou a massa de mandioca, de aipim, de macaxeira, sim, fez um cone e recheava de baião de dois para comer com a mão. Para o jovem, fala com o jovem, fala com a mão, fala com a atitude. A gente mudou o prato? Não. A gente mudou a forma de apresentá-lo. E indo além da comida, a gente vê isso aqui no Parador. A gente vê uma forma de se hospedar com uma arquitetura que remete a coisas mais antigas, o aconchegante, né? A paisagem, coisas que você tende a remeter a coisas mais antigas, mas com o melhor da gastronomia, com a melhor carta de vinhos, com muita coisa. Eu digo que o melhor ele é sempre subjetivo, né? Quando você fala a melhor carta de vinhos, a gente acha que tem a melhor carta de vinhos dentro do que a gente acredita. Porque a gente tem uma carta de vinhos, nós somos o único grupo de gastronomia, o Grupo Bar, é o único grupo de gastronomia no Brasil que as casas todas só trabalham com vinhos brasileiros. 100%, é exigente. A gente ganhou prêmio de reconhecimento de excelência. Mas isso Você ganhou prêmio do quê? Da Prazeres da Mesa, da Veja, de um monte de gente falando da carta de vinhos de vocês. Mas só que a carta de vinhos, ela tem a força do local, do Brasil. Sim. Ok? Se a gente vai para a Europa, está na Itália, é vinho italiano. Se a gente está na França, é vinho francês. Então, empoderar, né? E se a gente se empodera, e os nossos vinhos estão incríveis, nossos espumantes estão incríveis, o trabalho é genial do que está sendo feito. E aqui no Sul, né? Onde tem... No Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás. Tá para cima também. O Brasil vem trabalhando isso de uma forma. Então você tem a Serra, você tem o Pampa. Veja, eu não falo uma carta de vinhos gaúchos, eu falo uma carta de vinhos brasileiros. Quando você leva isso, né? E eu tenho uma curadoria incrível, que é uma outra coisa. Tudo aquilo que tem os especialistas, eu sou um generalista. Então eu tenho o Moisés e a Karen, que são os especialistas em vinho. Se eu quero falar de punk, eu tenho Irani. Se eu quero falar de cogumelo, eu tenho o Jefferson. Você tem uma equipe bem formada. Se eu quero falar de pizza, eu vou ligar pro Peterson, eu vou ligar pro Gabi, eu vou ligar pro Gil, eu vou ligar pro André. Se eu quero pensar forno e temperatura, eu vou ligar pro Wagner e pro Márcio. E aí, as pessoas têm nome e sobrenome. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Se eu quero fazer uma nova churrasqueira, eu ligo pra Sherry. Então, você tem um especialista em carne, você fala com ele. Você tem um especialista em queijo, você fala com ele. Não é você Você não consegue se especializar em tudo no nível de excelência, né? Num nível tão alto em tudo. E aí quando você diz que é tudo fantástico, não é. Porque a gente defende no A Ferro e Fogo e no Parador e no que a gente faz, que o que a gente faz não é sobre comida. Não é sobre comida. É sobre pessoas. Sobre gente, né? Gente. Um churrasco, quando te convidam para um churrasco, alguém te pergunta, tu pergunta qual a carne que ele vai fazer? Não. Você vai. Você vai pela reunião e você sabe que vai... E qual o motivo? O churrasco só é um motivo da gente estar junto. Uma pizza no domingo ou no sábado à noite é um motivo da gente estar junto. Vamos comer uma pizza, mas qual sabor de pizza? Não, vamos lá. Comer uma pizza. Pô, vamos nos reunir, né? Vamos nos reunir. E aí que eu digo que é o fogo. Porque ao redor do fogo, a gente se reúne, a gente namora, a gente tem uma DR com seu companheiro ou companheira, você
aquece a alma, você compartilha, você confraterniza. Então, eu acho que é isso que move a comida. Ferrer Adrià falava que a cozinha é a maior rede social. É verdade. Mas a cozinha, a comida, é o maior motivo da gente continuar junto. A gente está junto, sem dúvida. Ele é a maior desculpa da gente estar junto, sabe? Em todos os sentidos. E a alimentação, ela faz parte da história do homem. Dizem que a gente foi descoberto porque alguém estava indo para as Índias buscar especiaria, né? Dizem. Dizem. É a história que conta. E nós, o tempo todo na vida, queremos um sabor novo na boca, a gente quer algo novo, a gente quer vivenciar isso. Por isso que é importante a gente não perder essa tradição que cada vez mais está se perdendo das refeições, mesmo em casa, com a família unida, né? Porque tá cada um no seu quarto, tá cada um ali. Vamos todo mundo agora comer. Veja só, esse forno menor que vocês lançaram agora, né? Pompei. É incrível. Ele tem um fator que é a reunião da família. Porque quando o pai, o avô, a mãe já preparam a massa napolitana, que para mim o desafio agora é que esse forno ele tem que ir com um QR Code. Sério. Com o André ensinando a massa, com o Gil ensinando um não sei o quê, com o Peterson, com o Marcos, com meia dúzia de receitas. Por quê? Nós vamos trazer as pessoas de volta para casa. E ao redor daquele forno, com aquela massa, eles vão fazer as suas pizzas, e eles vão demonstrar isso. E lá no Instagram da Forno Santo, a gente vai dizer para as pessoas assim, posta a tua pizza, que a gente vai repostar. Sem dúvida. Porque aí é o fogo. É o fogo que, juntando novo, as pessoas. E no fundo é o fogo reunindo gente. Reunindo gente. E se tu parar para pensar que alguém fez a massa antes, e quando chegam os convidados, alguém vai cortar a cebola, alguém vai cortar uma calabresa, alguém vai abrir uma burrata, uma fiore, alguém vai pegar aquele manjericão. Alguém vai contar uma história enquanto está tudo acontecendo. E alguém vai trazer um ingrediente novo, ou alguém vai ter uma pizza que ele não come tal coisa. Cara, aquilo acontece de uma forma dinâmica, e aí as crianças estão correndo, os ranhentos estão... Tá tudo rolando ali. É isso. E aí, de novo, não é sobre comida. É sobre gente. Gente. E aqui no Parador, a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui, e aí tava eu e o André tá comandando as câmeras aí, e a gente comentou, né? A gente falou, cada mesa, cada cantinho, você vai no banheiro, a hora que você vai abrir, tem um cartãozinho escrito à mão, uma mensagem otimista, alguma faz questão de ser escrito à mão, com a marquinha da caneta, porque é gente, né? É muito difícil, né? Fazer o simples é muito difícil. Exato. Um cliente um dia chegou e disse assim, posso te dar uma ideia para o seu café da manhã? Eu disse, claro. Por que você não bota uns richô com... Igual hotel. Igual hotel, que você bota lá a salsicha boiando, coloca aquele ovo que já está azul. Eu disse, claro, senhor, baita ideia. Assim tu agiliza. E aí ele foi, né? Eu fui super educado, mas tudo que eu não quero é agilizar. Então, para que eu você quero que quer você ter pressa pare aqui? no café da manhã, que eu coe teu café, que eu traga teu ovo feito na hora, que venha, que você... E por isso que ele é das 8 às 11, não é das 8 às 10 que você tem que sair correndo do quarto para tomar café. Ah, mas se tu fizer até às 11, o cara não vai almoçar com você. Cara, ele já faz uma refeição comigo. Que honra ele já fazer uma refeição, que é o café da manhã. Eu já tenho uma refeição. E quando você entra aqui, as primeiras plaquinhas que você vê é justamente calma, respire, contemple, aproveite. Eu tenho uma passagem muito louca, né? Porque quando eu fui para São Paulo, parece que todo gaúcho, quando vai embora, tu olha pro gaúcho, tu vai contar uma piada e vai dizer assim, vai fazer um churrasco. É a piada e o churrasco. Parece que já nasce com o espeto na mão, né? Aí, fui fazer um churrasco. Porque a tradição com meu pai, o que um imigrante faz quando ele tem um pouquinho de dinheiro? Ele põe comida na mesa. É a primeira coisa que ele faz. Então, o domingo era tradicional ter um churrasquinho, a salada de batata com maionese, a cuca, o macarrão, tudo. A gente comia, eu almoçava e saía 1h, 1h30 e ia pro X, abria o X todo domingo.
Só que o quê? Era um almoço, era uma refeição. Meio-dia, todo mundo senta, come, 1 hora. Cada um pro Acabou. seu lado. Aí eu vou para São Paulo e me desafiam no primeiro churrasco. Aí eu preparo o churrasco. Domingo, né? Aquela coisa do gaúcho. É. Meio-dia, a carne estava assada. Sabe quem estava no churrasco? Eu. O pessoal chega 1h30, 2, 3. Só que a 1 da manhã, velho, eu tinha que mandar os caras embora, porque eu queria dormir, eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E o pessoal. E aí no dia seguinte eu tava bravo, com sono. E eu disse, para aí, tem algo errado. Esses caras não foram fazer uma refeição. Eles foram curtir o domingo deles. Então o churrasco, a feijoada, a pizzada, a hamburgada, Reunião. é só A desculpa. motivo. É a desculpa. Sabe? Tu quer fazer um carinho em alguém, tu não... As nossas avós não levavam um pão, É. um bolo, Um bolo. uma né? geleia? É um carinho, né? Tem muito disso, é verdade. É, tem... Conta um pouquinho da história aqui do Parador, essa volta para casa. Como que surgiu essa história do Parador? Ao longo da vida, sendo filho de colono, de italiano, você atravessa o rio com a mão fechada de farinha e não molha, né? E aí, com meu pai, a gente construiu um hotel na cidade. Foi indo. Ficou muito legal. Em 2015, ele disse assim, Marcos, você fica com o hotel, com a minha parte, porque você já é majoritário, tua irmã com o X, não sei o quê, tua outra irmã... Tá bom. E eu olhava para o hotel e ele não fazia parte do que eu estava construindo da minha vida. Destoava do Destoava restante. do restante. Porque ele é um hotel bonito, mas ele é centro de cidade, ele é estanque. Chegou, dormiu, café da manhã, vai fazer as atividades É o fora. hotel do Richaud. É. E aí, eu fui colocar ele à venda e descobri que o Rampel estava à venda. Porque o Rampel estava quase fechado. Uhum. E o valor dos dois eram muito próximos. Mas, como eu sou filho de um negociante, eu não tinha um pila no bolso. Mas eu vim para uma reunião, metido, sabe? Metido vim para uma reunião. Dono do hotel da cidade, tô É, chegando. E aí eu fiz a proposta. Conversamos, eles não tinham dado preço, eu disse, mas eu já tenho preço. Aí eu dei um cartão de visitas do meu hotel, que é o Village. Disse assim, eu estou dando um hotel novo, 3.000 metros de área construída, assim, faturando, dando resultado. Pelo Rampel. Porque no Rampel eu quero fazer um lugar para receber minha família e meus amigos. Os caras surtaram. Sim, porque aqui, pelo que você conta, tava quase fechando. Tava no... Sim, mas é tudo uma questão de percepção. Não, claro, Para eles é um grande cabeça negócio deles. porque eles são imobiliários. Claro, Só que eu pensei o seguinte, cimento, bloco e areia, ao longo da vida a gente põe, né? sim. Agora, esse bando de araucária que você está vendo por essa janela, Não existe. um xaxim que tem 10 metros de altura. Aí quando a gente comprou a propriedade... E a gente Água, né? Você tem muita coisa de água para mim, aqui. o primeiro elemento do Rampel, e é o que me fez decidir, foi natureza, o segundo é água. Terceiro é a história. Viu que eu não falei nem de hospitalidade, nem de gastronomia? Nada. Nem de Sim, mas... arquitetura e tal, apesar agora, de tudo fazer sentido. Mas para você pensar, quando que em outro lugar eu consigo fazer um café da manhã na cachoeira? Exato. Para não... já está com 500 milhões, 600 milhões de visualizações o café da manhã na cachoeira. Nossa. Vai bater um bi. Cara, que isso? Sabe? Isso, é exato. esse lugar que proporciona. Mas é ele lá. Não é ele. Em outro lugar não consegue. Aquilo é o DNA daquilo. Então você vai construindo. Onde eu consigo fazer uma festa das lanternas alemã, andando por todas as trilhas à noite? Não adianta a pessoa copiar, né? Entendeu? A gente tem uma imensidão de lenha sendo usada nas fogueiras à noite, no pátio. As pessoas voltaram aí para a rua, no frio, com as suas mantas, na fogueira e um vinho. Mas tudo isso é uma construção nossa, do lugar e de quem a gente recebe. Sim. Ela não é impositiva. Ela vai
se moldando. Você deu a oportunidade, as pessoas aproveitam. Não, eu acho que Deus deu a oportunidade de eu ser guardião Tá desse certo, lugar, tá né? certo. Você colocou muito melhor do que eu, tá corretíssimo. Então, eu tenho essa missão de preservar isso. Porque, na década de 60, de 50, meu pai subia a cavalo na Estrada Velha para vender ovos e galinhas pro Rampel. Meu Deus. Que é aqui embaixo, na colônia do Zé Velho. Eu estou voltando para casa. As pessoas acreditam em muitas coisas. Ter fé é fundamental. Mas a minha fé e os meus ancestrais estão fazendo eu voltar para casa. E é incrível, porque eu imagino toda essa memória afetiva que tudo isso daqui representa para você, né? A hora que você está na estrada, vindo com o carro, mais um dia de trabalho, pensando no trabalho, de repente você deve olhar alguma coisa, deve remeter e viajar alguns anos. Agora, né? tu para pensar, eu estou trabalhando no cardápio do Gringo, né? E eu lembro, eu com a minha mãe, no bigoli, sentado no banquinho de madeira, girando a máquina, fazendo bigoli, que é um macarrão. Macarrão esse que ela guardava. Ela ia na loja vendia camisa, pegava as caixas de camisa e a seda e armazenava lá, como as nonas. A farinha de trigo é tão nobre, tão cara, que o gringo que chegou aqui, ele usava a de milho para não grudar a farinha, a massa, quando estava fazendo. Pô, o trigo era caro, sêmola nem se fala. Aí, alguém disse, está errado. Eu disse, como está errado? Essas pessoas viveram e sobreviveram assim. E aí tu vê o que o molho da galinha, o molho da carne, o molho de tomate, ou o que for, né? O pomodoro, né? Porque, ou você fazer um bolonhesa verdadeiro, como em Bolonha, podia não existir. Só que todos os molhos eram densos, porque ele era engrossado com aquela micro farinha de milho que estava impregnada na massa. Tava tudo ali já, né? Isso não é só sobre técnica, é sobre fazeres e saberes. É verdade. É coisa difícil de você replicar. Eu peguei uma das grandes chefes desse planeta, a Roberta Sudbrack, aqui no Rampel, que usa forno de uma maneira incrível. Sim. Cara, e os caras, o que você vai cozinhar para a Roberta? Tudo nervosa, vai cozinhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu disse, tá bom. Ela acordou no sábado, tomou café à tarde e disse assim, ó, pro teu almoço, eu já fui buscar a galinha caipira na feira, eu peguei um milho crioulo para fazer tua polenta, agora o cogumelo tu vai caçar. Falou para ela. Ela foi caçar o cogumelo com a nossa bióloga, voltou e eu fiz galinha caipira, com polenta de milho amarelo, no panário, que é na panela de ferro, virei na frente dela, na tábua de maneira, que é no panário, e cortei com linha, que é como as nonas cortavam. Tchê, se eu tivesse feito um prato com 5 estruturas molecular, não ia. Aquilo mexeu, pega no coração, não é só no estômago. E aí a Roberta estava feliz da vida comendo, a gente já era mais tarde, a gente já estava trazendo o chá da tarde para uma mesa de centro, e veio o bolinho de chuva. Ai, acabou! Acabou! E aí, às vezes, as pessoas querem fazer coisas incríveis. Não! Não. Mas pensar esse simples é desesperador, né? Exato, porque como que você chega, né? Tão simples, falando agora, né? Uma galinha, uma polenta, tão simples. O elemento de conexão no visto é o ar, né? Sim. Aí, tem que pensar em coisas sofisticadas. A primeira coisa que tem lá é o quê? Pastel de vento. E vou te falar que é o preferido dos meus filhos. Eles adoram. Esse cara tá fazendo pastel de vento. É um cretino. Não, pô. Então, e todo mundo adora. Porque, cara, aquela massinha. Eu digo, quando você diz, vamos comer uma pizza, quem diz não gosto? Cara, me diz um ser humano que não gosta de pizza. Verdade. Não existe. Vão brigar comigo, mas eu diria que pizza é o alimento mais democrático que a gente pode ter. Por que vão brigar com você? Porque se tu pensar, o vegano, o vegetariano, todo mundo vai comer. Pizza. Sim. Quem tem uma intolerância
Quem está numa dieta... Você tem diversas faz parte possibilidades. a pizza napolitana faz parte da dieta do Mediterrâneo. Sim, não, e você tem as possibilidades do que você colocar em cima dela, claro, em além cima da própria dela. massa. Né? Agora, primeiro, estou feliz demais de estar com vocês, mas eu preciso de um desafio. Eu quero, né, o Rampel tem algumas novidades que ele está trazendo, e dentro dessas novidades, Márcio e Wagner, eu quero ser o posto avançado da Forno Santo no Rio Grande do Sul. Eu quero ter, num lugar novo nosso, que é a Estância do Fogo, 3 versões dos fornos, para vocês darem os cursos no Sul, para vocês fazerem as pessoas usarem os fornos, para a gente poder trabalhar. Porque aquele da grelha, como chama aquele forno? Artigiano. Aquele Artigiani, o Rios é incrível, mas bota na minha mão. E onde que assina pra gente fazer isso? Tá fechado. Tá fechado. A Estância do Fogo, que é a Estância Ferro e Fogo, Estância. ela será o lugar que é a casa de todos os homens e mulheres do fogo no Brasil. Então, que não são poucos. Do curso do André, do Gil, do Pet, do Gabriel, a gente tem que falar de lenha, a gente tem que falar de construção, de técnica, de olhar sobre. E a gente tem que falar de verdade, de tradição e de mestre artífice. Porque para mim, pode surgir 50 caras fazendo fornos no Brasil. Pode vir os importados. Mas mestre artífice igual o Márcio? Difícil. Cara, eu vi isso, eu olho isso, eu sei porque foi feito os meus. Tem fotos lindas disso. Tem. Porque há um erro, porque eles botam uma responsabilidade enorme no cozinheiro, no pizzaiolo. Mas, tchê, imagina, eu tenho uma farinha importada incrível, ou nacional. Eu tenho um forno incrível. Eu tenho um ingrediente maravilhoso. Eu tenho equipamentos. Ingredientes locais, com frescor. Eu tenho técnica. Aí todo mundo pensou nessa cadeia. Cara, meu trabalho tá fácil demais. Tá muito simples. Pô, mas para chegar aquilo na mesa... Exato. Não é que só... envolveu muita gente. É injusto você dizer que é o... Que é o cozinheiro. Somente. Tem todo o mérito, claro. Mas ele faz parte de um de processo. Uma cadeia, né? De um processo. Ele não é o cara do processo. Desculpa dizer. Porque sem todos que vêm antes, ele não entrega para o cliente final. E essa é a mudança. É uma visão bastante diferente do que a gente costuma ver aí, mas não tem como argumentar contra ela. Porque tem uma coisa, a gente precisa mostrar às pessoas que para que aquela pizza, que naquele mercado público de Pinheiros, ou nos Jardins, ou em Brasília, ou no Vale dos Vinhedos, ou que o Pet faz, envolveu muita gente para a pessoa comer aquele pedaço de pizza. Então aquilo não pode ter preço, aquilo tem que ter valor. Sem dúvida. E quando a gente fala o valor, não é se ele custa 1 euro ou 20 euros, porque a gente come é de 2 euros na rua de Nápoles, mas a gente come é de 20 euros. No guia, né? Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro. É que a minha memória é você. Então, quando você olha isso, a gente não pode, não é só um pedaço de pizza, não é só um pedaço de carne, não é. Então, é isso que a gente tem que trazer de volta. Quando eu desafio a Forno Santo, não é ter um showroom. Não, é uma área ter um espaço de interação. Vivência. Vivência. Porque nesse espaço de vivência, no domingo, num daqueles fornos, a gente vai estar tirando algo do ferro e fogo. Num daqueles fornos, a gente vai estar tirando algo que vai ser servido para esse cliente. E aí ele vai dizer assim, para aí. A gente foi fazer Bertioga, levando o pequeno, como chama? O Pompei. Levei 2 Pompei. Quando estava em teste, tá? Sim. Eu levei 2 Pompei. Primeiro cliente de Pompei foi o Marcos. Cara, a gente botou 2 Pompei e a gente soltou 300 pizzas por dia nos 2. Tá? Nossa.
Nossa, no forninho para Aí uma chegava, pizza por vez. pô, chegava o morador de Bertioga, chegava o morador da Riviera e dizia assim, pô, mas eu quero esse forno. E eu dizia para ele, olha o que é isso. Ninguém pensou, porque o cara vai, ele pode estar na cozinha gourmet da casa dele, ele pode estar na varanda gourmet, ele pode estar em qualquer lugar. Exato. Pode puxar do lado da piscina, pode puxar para onde ele for. quiser, né? Ele vira um totozinho, leva comigo. Vem na coleirinha. Eu peguei esse forno, eu levei para o Planeta Atlântida, um dos maiores festivais de música para jovens. Agora aqui no Rio Grande do Sul, 30 mil pessoas por noite. Estava na área premium. Eu usei o forno fazendo pizza napolitana. Imagina, o forno saiu de Bragança, foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para Bertioga, de Bertioga ele voltou para São Paulo, de São Paulo ele foi Atlântida, para o sul, e agora ele já está... Pô, a gente podia ter feito um GPS. Ele está em Santa Catarina, no Vista. Tá lá. Aí a gente teve um outro, falando de festival, a gente teve outros dois que foram pro Lollapalooza também, lá dentro. Então, e você vê diferentes públicos, né? Você vê uma família... Bertioga, imagino que tenha sido um evento mais família. Você tem um público mais jovem nos eventos de música, tal, eventos mais movimentados. Agora você vai ter com esse no Vista, com... O público olha, é um outro público. É um outro público, exato. Né? Mas só que, pô, o Em problema todos você fez pizza. A gente está falando de diferentes públicos. Fazendo pizza. E agora, usando esse forno, com essa temperatura incrível dele, eu estou tirando cozinha ancestral dele. Estou fazendo trapo. Trapo, é um filé, que eu uso a brasa do forno, eu envolvo ele num pano e eu jogo direto nas brasas do forno. Envolto num pano? Num pano. Tô sendo simplista. Não, claro, mas aí depois tu vai filmar isso, eu também não vou te contar tudo. Não, tem que chamar o pessoal lá para ver. Eu entro com panelas de ferro direto nele. Que legal. Eu gratino, eu asso, eu douro, eu grelho nele. Eu fiz hambúrguer. Tem uma receita, a gente fez hambúrguer no forno napolitano em Bertioga. Olha que legal. Falando assim... A infinidade de pratos, a infinidade de possibilidades. Porque a gente fala o forno de pizza, mas é o forno ponto, é o forno ponto. Porque dali ele tem o que lá dentro? Fogo. Fogo. E o que ele tem lá dentro? Ar. Também. Senão não tem esse fogo. As possibilidades são muito grandes. Vamos aproveitar que a gente está falando de pizza. Conta um pouquinho desse caminho seu, dessa história sua na pizza, com a VPN, com o André, com o Gil. Eu sei que a gente já falou um pouquinho de como surgiu a Nápoles Central, mas a gente vê isso se misturando com a história da VPN no Brasil, isso se misturando com a história da pizza no Brasil, principalmente essa história mais recente, né? A gente vê um crescimento da VPN nesses últimos tempos grande, a gente vê o próprio consumidor puxando isso, né? Querendo uma barra mais alta do que ele está consumindo. Como que você vê tudo isso? Tem dois momentos, ou três. O primeiro eu vou fazer uma analogia, o maior player de proteína, de churrasco, de fogo no Brasil é a Recoser, dono da Maremonte, inclusive, que era o homem da Fogo de Chão. Um dia eu falei, Harry, o que você acha de todos esses modismos e jeitos e técnicas que estão de fogo, de assar? E ele disse assim, Marcos, não importa o jeito que a pessoa assa ou grelha, importa que ela está comendo carne. Nivela. Estamos falando com um gaúcho, conceito e tal. A VPN, né, eu digo assim, eu posso ficar bravo com um cara que diz, estou fazendo estilo napolitano ou está nos copiando. Sim. Mas a VPN, ela é o NBA da pizza. É o ápice. Mas, vou usar eu de referência. Que pizza eu comia aos 14 anos de idade? Eu comia uma pizza feita numa assadeira, com uma massa mais fofa, que ia tudo em cima. E quando essa pizza chegava na mesa, tinha ketchup, mostarda e maionese. Nossa, agora deu briga! Sim, eu, o Gabriel, comemos pizza assim. O Peterson comeu pizza assim. Não vai negar, não. Aí, todos do Rio Grande comeram assim. Aí,
Eu vou embora para São Paulo e começo a ver uma pizza que não tem isso. Tem só azeite. Aí eu vou no Nordeste e continuo voltando ketchup, mostarda e maionese, mas eu volto. A VPN, ela traz o norte do que é bom. E todos nós vamos evoluindo no paladar, vamos evoluindo nas coisas. Que bom, né? Como ser humano que a gente evolui e não evolui. Exato. É. Então é óbvio que a pizza napolitana, o estilo, comer na leggera, é ir no ápice da pizza napolitana. É verdade. Sabe? Eu não estou desmerecendo todos os outros, mas eu Claro, estou falando assim, claro. cara, quando eu vou na leggera, estou falando em Brasil. Quando a gente eu tô fala falando de pizza napolitana no Brasil, é a referência máxima. Mas né? eu tô indo na Baco, cara, eu fico alucinado. As duas pizzarias do Peterson aqui em Canela, às vezes eu tô aqui em São Chico, tô com saudade, eu vou ali. Tem um menino aqui em São Chico fazendo pizza napolitana. Eu vou ali embaixo, tá o Gabriel fazendo em Porto Alegre. E eu não saí do Brasil, né? Exato. Eu não saí do Brasil. Então eu acho que o número de associados vai aumentar gradativamente. Porque tu primeiro se apaixona por aquilo, mas aí, daqui a pouco você diz assim, tem uma sensação de pertencimento. Eu quero fazer parte disso. Então toda vez que tem alguém fazendo uma pizza legal, eu digo assim, tu já pensou em ir para a VPN? Você já pensou em fazer parte disso? Não é fácil. Não é fácil porque manter padrão é difícil. Imagina, eu faço pizza napolitana em 3 casas em São Paulo. É caos. Eu imagino. Padrão, qualidade, gente. E é Treinamento. gente. Cara, a pizza napolitana é gente. Ela não é um processo automático. Ela não aceita muitos equipamentos, né? Não, você mas falar, tudo vou bem, mas e colocar no dia que você tá mal-humorado, ou no dia que você brigou com a patroa, ou no dia que deu tudo errado? Ou no dia que você adoeceu? Ou no dia que muda o clima? Exato. Então, a gente nem falou de... Mas, claro, os cursos, todos os cursos que estão sendo feitos, o investimento dos importadores, tudo isso vai ajudando a construir. O trabalho com a farinha nacional que vem acontecendo é um movimento sem fim. Graças a Deus. Sem dúvida. Graças a Deus, exatamente. E é um movimento sem fim, constante evolução. E mesmo a gente vendo, né, que estão aparecendo no Brasil ser novos, né, mas, por exemplo, cada vez mais a pizza romana, pizza em telha e outros estilos, né? A gente teve há pouco tempo em Las Vegas, no Pizza Expo. A gente visitou pizzarias com 6 estilos diferentes lá dentro. É napolitana, é New York Style, é Chicago Style e assim California vai. Style, romana e... Siciliana, Detroit Style, é um monte de style deles lá. E tem público para tudo isso. Mas concorda que a pizza é monoproduto no que você falou? Sim. Pizza. O nome é pizza. O lugar chamava Pizza Rock. Pizza Rock. Pizza. Continua sendo monoproduto. Exato. E aí você vai buscando seus diferenciais para atrair o público. E olha que legal, um lugar onde eu posso comer 3, 4 estilos de pizza. Eu teria que ir 6 dias seguidos, né? Mas, verdade. Isso está tudo certo, porque você vai no que o Henri falou sobre a carne, né? É importante. Não importa o estilo. Importa estar comendo. Comendo pizza. Com Muito qualidade. Legal. Exato. Com qualidade. Marcos, conta um pouquinho do reconhecimento que você tem conseguido em todo esse trabalho. Você está toda hora na mídia, você está toda hora ganhando prêmio, essas casas estão todas premiadas de alguma forma. Como que isso mexe contigo no dia a dia? Na verdade, eu digo que a gente está em reconstrução. Porque pós-pandemia, tudo mudou. E a gente está numa reconstrução de tudo isso. A mídia é importante, mas ela é uma ilusão. Se você não tiver cliente na porta, não vai adiantar nada. Estar na mídia não paga a conta, né? Então tem dores incríveis, mas você não faz nada sozinho. Você faz com um baita time. E esse time, ele é
uma galera que segurou a onda numa pandemia, é uma galera que se dedica, que aprende, que vai com você. Então, acho que esse é o mais importante dentro do que a gente faz. Então, os prêmios eles vão para a parede. O maior prêmio é cliente na porta. Não tem outro. O maior prêmio é o cliente que, no dia que as coisas não vão bem, ele te fala que não foram bem. O maior prêmio é o cliente que continua acreditando que amanhã a gente pode fazer melhor. Então, eu digo que todas as grandes mudanças, as revoluções e os grandes prêmios estão dentro dos nossos negócios, não fora. E aí, né, é como o Rampel. O que eu quero que o Rampel vire? Não tradição, mas como na Europa, um clássico. Um clássico. O que eu quero que o Veríssimo vire? Um clássico. O que eu sonho com a Napoli? Que ela vire um clássico. Né? Isso perpetua um negócio. Porque a novidade, o novo, é importante. É a evolução, né? Dê tempo às coisas. Exato. Dê tempo às coisas. Quando você tem uma pizzaria com 40, 50, 60, 80 anos de história, tem que ser respeitado, né? Sem dúvida. É igual a gente fala dos produtores de fornos na Itália, a Conto Napoli, 1800 e sei lá quanto fazendo forno. Pô, tá louco, né? Você tem que olhar aquilo e ter aquilo como inspiração máxima. Meu Deus. Eu acho que a gente tem que, nessas horas, encurtar a curva de aprendizado, mas não desrespeitar esses 1800 anos. Todo o processo, né? Porque às vezes alguém diz, nossa, o cara tá indo bem, vou montar um negócio igual ao dele. Mas aí esquece que aquilo tem anos de quilometragem. Tem todo um porquê, né? O pessoal vem aqui, olha, nossa, que lugar lindo, vou fazer igual. Eles não viram você lá atrás com o seu pai andando por aqui. Eles não tem toda... Tem uma Fica série... artificial, perde a alma do negócio. Você entra aqui, você vê que tem história, que tem alma. Que criar alma não é fácil, né? Não, de forma nenhuma. Não é copiando um negócio que você cria uma alma. Esses dias, ontem à noite, estava na estrada e aí me caiu uma ficha, né? O Veríssimo é numa esquina do Brooklyn, o Quintana é na outra esquina do Brooklyn, o Brick é na outra esquina do Brooklyn, agora eu estou vendo um lugar para fazer o Galo Velho em outra esquina do Brooklyn. Aí eu disse, para aí, né? O que está acontecendo com o Brooklyn aí e eu pensei assim, cara, a gente se encontra em alguma esquina do Brooklyn. A gente se encontra. Grupo Bar. A gente se encontra em alguma esquina do Brooklyn. Cara, que... Mas... porque esse cliente vai circular e eu estou oferecendo a ele, né? Eu não estou... Né? Não é só uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de dar continuidade, de ter orgulho de quando surgiu, quando nasceu, quantos anos tem. Então a gente se encontra em alguma esquina do Brooklyn. Sensacional. Pra gente fechar, porque eu passaria o dia inteiro aqui, eu acho que a gente já deve ter batido o recorde do episódio mais longo, eu fico muito feliz com isso. Quando eu falei pro Márcio, né, eu cheguei aqui, postei no Instagram, né, uma paisagem maravilhosa, primeira coisa, a gente vai... Ele já disse, você vai gravar com o Marcos? Eu falei, vou. Ele falou, ixi, é episódio para mais de uma hora. Manda um abraço para ele aí. Querido. A gente sempre fala isso, né? Que dica, que conselho você daria para o pessoal que está querendo começar? A gente acabou de falar não copie, né? Mas você é um cara com muitos empreendimentos, com muitas frentes. Eu vou aproveitar e vou te fazer dois pedidos. Um é essa dica para quem está querendo começar o primeiro negócio e outra é para quem já tem alguns negócios. Como gerenciar essa rotina maluca? Para quem tem muitos negócios, não digo que é uma dica, porque muitos já fazem isso muito bem, mas valorize sua equipe. Ainda é sobre pessoas. Ainda é sobre pessoas. E continuará sendo sobre pessoas. Para quem está começando um negócio novo, a palavra de ordem é estude, pesquise. Conhecimento. E tenha todas as dúvidas do mundo antes de fazer o negócio. Sane todas essas dúvidas. Todas essas dúvidas. Tenta buscar o conhecimento de tudo isso. Porque sonho é uma coisa, realidade é outra. Tem o Dani Branca, a gente gravou e ele falou uma frase que repercutiu muito.
fazer pizza é diferente de fazer pizzaria, né? Você está em casa fazendo uma pizza para seus amigos, outra coisa você está mantendo o padrão com centenas de pizzas todos os dias. É, né? mas isso é muito louco, porque às vezes você tem um amigo seu que faz um risoto incrível e diz assim, abre um restaurante. Mas, pô, na tua casa, no sábado à noite, fazendo um risoto pros amigos, que você fez o brodo de tarde, comprou os ingredientes, as mulheres estão reunidas ali no sofá falando mal de nós aqui tomando vinho, petiscando. Cara, aquele risoto vai ser o melhor do mundo mesmo. Porque tem todo um contexto, né? Tem gente. É isso. Eu acho que o conselho maior, então, independente se você já tem ou vai abrir, é gente. Valorize, cuida. E quanto mais você trouxer essas pessoas ao redor, mais fizer elas se reunirem, maior é o sinal de sucesso. Elas né? têm que ter a sensação de pertencimento. Fazer parte. De algo. Sensacional, Marcos. Obrigado. Que isso. Não tem nem o Obrigado, que falar. Segue lá, @grupo bar com H no final. Lá tem todos os empreendimentos. Segue o @MarcosLive, vamos ser felizes. Live. Valeu. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro de muitos com o Marcos. Eu tô triste porque não foi ao redor do fogo. A gente chega lá. Valeu, pessoal. Obrigado.